Bom, como disse, vou tentar ser o mais sucinto possível numa matéria que não é fácil. Eu devo dizer que tanto o caso dos ministros Teles ou Teles Ministros Silves como os Figueiredo Mascarenhas estão praticamente prontos para sair 2 livros. De maneira que, no fundo, isto é fazer uma síntese de 2 livros grandes com muita carga de investigação e muita documentação. Não é fácil, mas ilustra bem duas situações correntes com que os investigadores da história da família têm que lidar todos os dias, que é a verificação de tradições genealógicas antigas, se estão corretas ou não, e outras que nem tradições são, porque foram feitas há meia dúzia de anos e sabemos por quem, neste caso do Sanches Baena. Eu queria fazer, antes de mais, aqui um reparo. Não tenho nada de pessoal contra o Sanches Baena, nem contra nenhum jornalista em particular. Só que o Sanches Baena tem que fazer este reparo. Há muita gente em Faro, no Algarve, descendentes de Figueiredo Mascarenhas, é daquelas famílias, ilustres famílias algarvias antigas, que deixaram muitos descendentes. Podemos dizer que há quase Barlavento ou Sotavento, pessoas descendentes de Figueiredo Mascarenhas. É evidente que muitas dessas pessoas são genealogistas amadores, com todo o peso que isso acarreta e com a falta de ferramenta que têm muitas vezes para avaliar e separar o trigo do joio. Portanto, eu vou fazer este caso, os Figueiredo Mascarenhas, como farei, se Deus me der saúde, para outros casos, e já tenho tentado e já tenho feito para outros, que é desmistificar uma coisa que está constantemente presente no cenário genealógico português e não só, geral. Só que em Portugal nós estamos atrasados, muitos anos, não só na genealogia, como em muitas outras coisas, mas na genealogia também, enquanto que os nossos vizinhos espanhóis aqui desmontam na universidade e em institutos afins constantemente fantasias nobiliárquicas, aqui quem o faz é logo, quer destruir, é frustrado, é isto, é aquilo outro. E eu vejo que no Algarve, e no resto do país em geral, mas é o Algarve que me interessa, há muita falta de conhecimento, porque há déficit de investigação das fontes e por isso vai-se mantendo aquilo que está publicado e republicado, etc. E é isso que passa, porque é mais fácil, é isso que é mais acessível. Bom, posto este parênteses, eu vou começar a ler para não me perder, desculpem. Com o presente comunicação, pretendo chamar a atenção para 2 realidades muito diferentes que desde sempre estiveram presentes no modo de encarar o mundo da genealogia, as tradições genealógicas e as fantasias nobiliárquicas. Mas também realçar o quão eficaz se podem revelar os registros notariais na ausência de outros tipos de fontes primárias e, particularmente, quando as trevas da selva genealógica desviam o investigador das gerações passadas para falsos caminhos e ilusões, afastando-o da realidade. Ilustrarei esses 2 distintos níveis de fazer genealogia partindo de 2 situações concretas que se me depararam ao longo das investigações algarvias. Primeiro, o primeiro caso reporta-se a uma tradição genealógica relativa aos Teles Ministros de Silves, cuja veracidade só muito recentemente tive a felicidade de poder confirmar, graças à laboriosa investigação desenvolvida nos registros paroquiais pelo meu amigo José Cirilo Sousa Capecinha, o nosso amigo. Segundo, o segundo caso ilustra uma fantasia nobiliárquica criada à volta da ascendência dos Figueiredo Mascarenhas de Faro, cujo logro pôde ser desmontado partindo de uma investigação mais morosa, estribada num leque mais abrangente e variado de fontes. 1. Tradição genealógica dos ministérios ou Teles Ministros de Silves. Entre outros autores algarvios, que não há muitos, citaria o abade João Alves Sobreira, no século XVIII, o Nicolau da Taí de Mascarenhas, e mais um ou outro, uma meia dúzia de autores genealógicos, que nos séculos XVII, XVII e XVIII escreveram sobre famílias nobres do Algarve. Temos Tomé de Lemos de Faria e seu filho Damião António de Lemos Faria Castro. Este último herdou os cadernos das gerações algarvias do primeiro e o gosto paterno pela genealogia. Ao tratar dos Teles Muniz, ambos afirmam que Egas Muniz Teles foi o filho primogénito de Sebastião Monteiro e de sua mulher Dona Maria Teles, sendo esta filha de Egas Muniz Teles o último varão do tronco Muniz a viver em Silves, em cuja sé foi sepultada em 1581, e de sua mulher, Dona Brites Fragoso. Agora, já sei, documentalmente, a terceira mulher. As 2 primeiras foram 2 irmãs cristãs novas poderosas da família da estirpe Ramires, que com quem depois vão casar vários elementos da família Muniz,
do Barlavento ao Sotavento. É engraçadíssimo porque escolhem uma família de Lisboa, Ramires, que depois tem ramificações por todo o Algarve, para casarem na transição do século de 1580 a 1620. Tomé de Lemos Faria acrescenta que aquele Egas Monistelos, o neto materno de Egas Monistelos e de sua terceira mulher, Dona Brites Fagoso, além de ter sido o filho primogénito, casou uma primeira vez em 1602 com Dona Leonor de Alcáçova, que era uma fidalga dos Cabrais de Silves, por Varnia, com quem viveu em Vila Nova de Portimão entre 1613 e 1607, filha de Sebastião Afonso de Alcáçova e de sua mulher Dona Vicência Correia. E uma segunda vez com Dona Brites Pereira, filha de Manuel de Brito Pereira, da Luz de Tavira, senhor do Morgado da Bolota, casamento que se sabe realizou na Luz de Tavira a 29 de 8 de 1611. E o que diziam as fontes primárias que conhecíamos sobre tudo isto? Que Dona Maria Teles e seu marido Sebastião Monteiro tiveram como primeiro filho Egas, batizado no Algoz em 1587, depois Manuel Teles Muniz em 1589, Jorge em 92 e Dona Isabel em 94. E que do casamento de Egas Muniz com Dona Leonor de Alcáçova nasceram Sebastião e Dona Maria, batizados em Portimão em 1603 e 1606. Concluindo, faltavam duas provas essenciais. A confirmação de que o Egas, batizado em 1587 no Algoz, filho primogénito do Sebastião Monteiro e Dona Maria Teles, fosse o Egas Muniz Teles casado com Dona Leonor de Alcáçova, e que este último fosse o mesmo que casou em segundas núpcias na Luz de Tavira em 1611 com Dona Brites Pereira. Para além disto, não havia mais nada do meu conhecimento de fontes primárias. O que é que eu sabia? Que apontava para o acerto desta tradição, mas que não eram totalmente concludentes e indiscutíveis. Primeiro, o facto de Tomé de Lemos de Faria o afirmar explicitamente, sendo ele casado com a sobrinha direita de Dona Brites Pereira, uma das mulheres, que seria eventualmente a segunda mulher do Egas Monistelos, de nome Dona Maria de Brito Pereira, por ser filha de sua irmã Dona Maria de Brito e de António Pires Jarco, pelo que não podia deixar de saber bem o que dizia, ainda para mais sabendo-se agora que foi a dita Dona Brites que dotou a dita sua sobrinha Dona Maria de Brito com a herdade de Louca para casar com o referido marido António Pires Jarco. 2. O facto de não aparecer nenhum assento de óbito da freguesia do Algoz, do menor Egas, filho de Sebastião Monteiro e Dona Maria Teles, que fora aí batizado em 87. O facto deste Egas Monistelos surgir no Algoz em 11 de 12 de 1610 a apadrinhar uma criança aí batizada. O facto de Egas Monistelos não deixar mais nenhum rastro no Algoz após esta última data, bem como em Silves ou em Vila Nova de Portimão após 1606. O facto de Egas Monistelos, depois de ter casado com a Dona Leonor de Alcáçova em 1602 e ter batizado os dois filhos do casal em Vila Nova de Portimão, em 1603 e 6, não deixaram mais leve vestígio da sua presença nesta vila. 6. O facto de Egas Monistelos, marido de Dona Brites Pereira, aparecer nas variações de Tavira, onde foi vereador e em cujas pautas é arrolado como Egas Monistelos é de fora, genro de Manuel de Brito Pereira e em quarto grau com Domingos Pacheco de Melo. Isto é importantíssimo e era o que me levava a pensar que tinha que ser o mesmo. O Egas Monistelos casou com a Dona Leonor de Alcáçova e com a Dona Brites Pereira. Para isso é preciso conhecer a genealogia do Sebastião Monteiro e para isso há o famoso livro 4 das Capelas da Coroa Torre de Tombo, que tem a ver com o vínculo em que o Sebastião Monteiro, o vínculo do Gonçalo Vaz, tio do Sebastião Monteiro, em que foram herdeiros, instituiu o Morgado, em que foram herdeiros dos Melos da Cunha de Tavira, os sobrinhos, e onde aparece toda esta gente e com as respectivas ligações e parentesco, etc. O facto deste parentesco dentro do quarto grau com Domingos Pacheco de Melo só podia explicar-se, pelo menos aparentemente, por ambos terem como ascendente comum Afonso Gonçalves o Rico, senhor da Lagoa de Navarra em Algures. Portanto, o Domingos Pacheco de Melo e o Egas Muniz eram de facto parentes dentro do quarto grau porque tinham, salvo erro, um bisavô ou um trisavô comum. Estes dados, por si só e à partida, faziam crer que tivesse demandado, que Egas Monistelos, tivesse demandado outras paragens e outro casamento, mas que, apesar de tudo, não se revelavam suficientemente claros e seguros no meu espírito, nem capazes de dissipar totalmente as dúvidas no sentido da possibilidade de estarmos perante dois homónimos,
Egas Monistelos, um casado com Dona Leonor de Alcáçova e outro casado com Dona Brites Pereira. Porquê? Porque a cronologia tornava-se difícil de aceitar. Se não vejamos, Egas Monistelos é batizado no Algoz em 1587, Egas Monistelos casou em 1602 com Dona Leonor de Alcáçova, Egas Monistelos casou na Luz de Tavira em 1611 com Dona Brites Pereira. Para tudo isto poder encaixar num único e mesmo Egas Monistelos, era necessário que ele tivesse casado a primeira vez em 1602, com 15 anos de idade, já que fora batizado em 1587. O que, não sendo caso único, é muito pouco frequente documentarem-se casamentos em nubentes de tão pouca idade. Seria, pois, muito mais expectável que se tratassem de homónimos. Acontece, porém, que o nosso amigo e grande investigador José Cirilo de Sousa Cabecinha, na sua profícua investigação sobre essas valiosas e fecundas fontes primárias de algarvias, encontrou nos notariais de Loulé um instrumento que, esclarecendo as dúvidas, prova que eu estava enganado, corroborando definitivamente o acerto dos citados autores genealógicos e a veracidade de tão precoce casamento. É que Dona Brites Pereira, sendo viúva de Egas Monistelos em 1638, doou a sua irmã Dona Maria de Brito e a seu cunhado António Pires Jarco, que eu já falei, ascendentes do Tomé de Lemos Faria, a sua herdade de Louca, no termo de Silves, a qual fora de Dona Vicência, mulher que fora de Diogo Pérez Morcilho. Ora bem, este Diogo Pérez Morcilho, capitão Diogo Pérez Morcilho, aparece em Portimão 20 de Castela, no contexto filipino, e está à frente de um, salvo erro, de um forte, ou mesmo do governo militar de Portimão na altura. Eu agora não posso precisar, isso está no livro que eu tenho sobre esta gente. Mas, portanto, é um castelhano que aparece aqui, em que ele se auto-intitula em testemunhos como homem fidalgo. Mas é fidalgo a foro de Castela. Portanto, é o nosso correspondente nobre hereditário, não é o nosso fidalgo, que em Espanha é o cabalero. Portanto, aqui trocam-se as terminologias. O cabalero é o nosso fidalgo, o fidalgo espanhol é o nosso homem enfim, da nobreza hereditária. Ora bem, mas essa Dona Vicência casou a primeira vez com o Diogo Pérez Morcilho, a segunda vez com o Diogo Pérez Morcilho, depois de enviuvar de quem? Do Sebastião Afonso de Alcáçova. Ou seja, Dona Vicência Correia, filha perfilhada e legitimada do conde de Silves António Correia Simões, que eram Simões na baronia, primeira mulher de Sebastião Afonso de Alcáçova, estes últimos os pais, justamente, Dona Leonor de Alcáçova. Ora bem, a Dona Leonor de Alcáçova é filha do Sebastião Afonso de Alcáçova e da Dona Vicência Correia. É viúva do Sebastião Afonso de Alcáçova e casa a segunda vez com o Diogo Pérez Morcilho. O que é que acontece? Como é que eu sei estes casamentos? Isto é um caso muito engraçado que pode ser, pois, e muito significativo, e pode ser traduzido para outras situações. A Dona Vicência Correia adquire o dom porque casa com o primeiro marido de Sebastião Afonso de Alcáçova, que era filho do Diogo Fernandes Cabral e tanto tronco dos Cabrais de Belmonte e moços fidalgos da Casa Real, etc. De facto, da principal fidalguia do Algarve e de Silves em particular. E, portanto, adquire o dona. O que é que acontece? Morre o meu primeiro marido, ela casa a segunda vez com o Diogo Pérez Morcilho e continua a usar o dona que adquiriu do primeiro marido. O corregedor do Algarve, depois da lei sobre o título dona, de 1611, atua. E pronto, e diz que ela não tinha direito ao dona porque o segundo marido não tinha qualidade para isso e emite uma sentença em que ela é condenada. E a condenação do uso ilegal de dona era a perda de bens, só e mais nada. Portanto, é um dado que é importante, é que o uso de dom permite aferir da validade das genealogias. E quando os genealogistas põem a todos o dom, ou tiram a todos o dom, estão a retirar um elemento fundamental para a história crítica, para a história das famílias, a história crítica da história das famílias e da genealogia. Mas estava eu a dizer, e portanto foi julgado, continuando, os dois maridos de Dona Vicência Correia provam-se da sentença da relação proferida em 9/2/1615, resumida e publicada por Melchior Febo em Decisiones, Decisio 17, páginas 55 e 56, e referenciada por Tomé de Lemos de Faria, que conhecia no seu nobiliário diz isso, pela qual Dona Vicência foi absolvida da pena de degredo e dinheiro, a que fora condenada pelo corregedor de Lagos por manter na vigência de seu segundo casamento o título de dona, que lhe viera por seu primeiro marido, Sebastião Afonso de Alcáçova, um fidalgo Cabral de Silves,
filho de Diogo Fernandes Cabral, moço fidalgo da Casa Real, e de sua segunda mulher, Dona Ana de Alcáçova, com quem casou antes de 25 de nove de 1565. Esta é irmã de Luís da Fonseca, fidalgo, cônego da sede de Lisboa em 1558, filha de Simão da Fonseca e neta paterna João da Fonseca, escrivão da Fazenda Real, comendador de Rosmaninhal, primeiro senhor das Ilhas de Santo Antão, Corvo e Flores, e de sua mulher Margarida de Alcáçova, filha do conhecido Alcáçova. Como a herdade do Louca veio a Dona Brites Pereira por seu defunto marido, Egas Monistelos, e a este por Dona Vicência Correia, mulher de Diogo Pérez Mocílio, viúva de Sebastião Afonso de Alcáçova, pais de Dona Leonor de Alcáçova e sogros de Egas Monistelos. Então é porque Egas Monistelos, casado com Dona Leonor e com Dona Brites Pereira, é o mesmo e um só, explicando-se assim a sucessão da dita herdade de Dona Vicência Correia em sua filha, Dona Leonor de Alcáçova, por cuja morte passou a ser viúva Egas Monistelos e, posteriormente, pelo segundo casamento e morte deste, passou à sua viúva Dona Brites Pereira, que depois a doa à irmã e ao cunhado. Ficam assim definitivamente documentadas as duas mulheres de Egas Monistelos. E isto porquê? Porque do primeiro casamento com Dona Leonor, aqueles dois menores, Sebastião e Maria, salvo erro, batizados em Portimão, morreram pequeninos e não houve descendência e geração daqui. Não sobreviveu. Pode passar o slide também. Como? Pode passar o slide também nos... Peço desculpa. Tenho que me avisar que eu sou... Isto já passou. Pronto. Estamos aqui e agora vou passar outra vez. Eu depois deixo os slides. Ok, obrigado. Portanto, confirma-se deste modo a veracidade e o acerto desta tradição genealógica veiculada pelos autores algarvios do século XVII e XVIII. Para rematar a questão, resta a explicação do porquê de tão precoce casamento por um moço de 15 anos. Razão essa que seria a mesma que levou seu irmão segundo, Manuel Teles Muniz, a poder receber uma procuração de seus tios maternos, Diogo Monistelos, fidalgo da Casa Real, e de sua segunda mulher, Dona Francisca de Seixas da Cunha, em 1605, contando apenas 15 anos de idade. E casar com cerca de 19, 21 anos de idade, entre 1608 e 1610, e ainda menor de 24 anos, ser proprietário de uma escrava Maria, que foi mãe da Miniana, batizada no Algoz em 1613. O mesmo é dizer, porquê a emancipação de dois irmãos tão tenra idade? Certamente que tal se deveu à morte muito precoce do progenitor, Sebastião Monteiro, ocorrida antes de 28 de 4 de 1598, a qual deixou sua mulher Dona Maria pobre, com 4 filhos de tenríssima idade, razão que terá forçado a emancipação dos 2 filhos mais sobreviventes e levado Dom Filipe I, na sobredita data, a conceder à referida viúva a propriedade do ofício de escrivão da Câmara de Albufeira, de seu defunto marido, para quem viesse a casar com a sua filha Dona Isabel, contando esta apenas 4 anos de idade. Ofício esse que ela viria a renunciar antes de 7 de 8 de 1610, por entretanto ter seguido a vida religiosa, tendo feito votos de freira e ingressado no convento de Nossa Senhora do Carmo de Lagos antes de 9 de 2 de 1611. Agora deixo-vos um gráfico, depois fica aí. Passa o slide. Já está. Eu já o passei. Já está. Bom, isto é para explicar. Tem aí os filhos do Egas Monistelos, o último varão que viveu em Silves, casado com a Dona Guilmar Monteiro, a primeira vez filha de Vicente Monteiro e da Brites Simões de Silves. Depois tem uma Dona Joana Rosa e uma Dona Brites Fargoso, que são ambas irmãs e filhas do Duarte Álvares Ramires, um poderoso cristão novo, que era... qualquer coisa da alfândega do Algarve, da Fazenda, escrivão e provedor, enfim, no tempo de Dom João III e depois de Dom Sebastião, salvo erro. Era um homem que, há queixas dele, dos fidalgos todos do Algarve, um deles o André Simões Correia, que dizem que ele faz tudo o que quer, que é impune, e um homem riquíssimo que suborna as autoridades, suborna fidalgos, etc, e com ordem de prisão já há 3 anos passeava-se por todas as terras do Algarve, nas praças públicas, e ninguém lhe punha a mão. Portanto, e no fundo para explicar que a minha grande dúvida, porque me interessava, agora por questões pessoais da minha genealogia, era se este Egas Monistelos seria de facto, como diziam os genealogistas, o filho primogénito do casal pai do meu avô Manuel Teles Muniz. De facto confirma-se. Tem 2 filhos da primeira Dona Leonor de Alcáçova que não vingam, e depois da Dona Brites Pereira tem 2 ou 3 filhos, que uma delas, a Dona Antónia Teles, vingou e casou com o Lourenço de Brito Pereira, e depois não sei, não aprofundei, não sei se há mais descendência ou não.
E agora passaria, se não há questões nenhumas, passaria ao segundo tema dos Figueiredos Mascarenhas de Faro. Alguém quer pôr alguma questão ou passamos de seguida? Miguel, podes passar, acho que podemos pôr as questões depois no final. Está bem. A fantasia nobiliárquica dos Figueiredos Mascarenhas de Faro. O outro caso que traga à colação diz respeito à fantasia orquestrada em finais do século XIX, princípios do século XX, pela mão do nosso bom Visconde de Sanches Baena. Atenção, repare, eu em alguns fóruns, no Geneia, salvo erro, há uns anos, de cabeça pensei que quem tinha criado esta ficção dos Mascarenhas, dos Figueiredos Mascarenhas, Fidalgos Mascarenhas de Baronia, tinha sido o Belchior Andrade Leitão. Não, não foi. Foi tudo criado da cabeça do Visconde de Sanches Baena. Ao fazer dos Figueiredos Mascarenhas de Faro, descendentes por legítima baronia de Afonso Vaz Mascarenhas e de sua mulher Dona Filipa Teixeira, este sim, um fidalgo legítimo do ilustre tronco Mascarenhas, pelo filho que o último teria tido, nome Manuel Mascarenhas, marido de Dona Isabel Correia, filha de Gomes Figueiredo. Desde sempre que soube tal asserção genealógica não tinha qualquer cabimento. Para construir a sua fantasia, Baena outorga a capitania mor de Faro ao dito Manuel Mascarenhas, já de si personagem mítico, e estrutura todo o edifício nele, o qual teria sido pai de Nuno Mascarenhas Figueiredo, Lourenço Figueiredo Mascarenhas, Gaspar Figueiredo Mascarenhas, Belchior Figueiredo Mascarenhas, Dona Maria Mascarenhas, mulher de Francisco Sousa Pereira, Dona Inês Figueiredo Mascarenhas, mulher de Manuel Neto Mendonça. Desmontemos as descaradas petas a partir dos seguintes factos. Eu queria só fazer aqui um reparo. Nada de pessoal tenho contra o Visconde de Sanches Baena. Pelo contrário, é uma péssima obra que só tem conduzido ao erro e feito as pessoas perderem tempo, mas pelo menos, olha, saiu alguma coisa sobre as famílias novas do Algarve, que eram as famílias novas dos meus parentes, casados com a minha filha e parentela, mas enfim, pelo menos saiu alguma coisa alertando para o facto de existirem famílias novas no Algarve. O único título que eu me lembro neste momento, agora a falar de cor, que está correto, é o título dos Chovereiros. Tudo o resto, não esqueçam o Sanches Baena. E digo porquê que esqueço, porque é que eu ponho esta questão. É que uma coisa é ser ignorante, outra coisa é ser distraído, outra coisa é ser vigarista de profissão. E o Sanches Baena era um vigarista, eu posso afirmá-lo. Eu sei o que é que estou a dizer. Ele cita registros paroquiais de casamento, que eu vou dar aqui um exemplo, e outros que não tenho, mas dou no livro, em que se vai ver, e no registro paroquial a filiação é completamente diferente. Mas ele nunca cita um documento. Nunca. Quando cita documentos, são coisas laterais que não têm a ver com o objeto de trabalho e do entrão que ele faz. É só para criar a toalete científica. Como hoje está na moda, hoje a jungia é apostas, as pessoas vão fazendo apostas, a nível até mais elevado da universidade, vão fazendo apostas, umas sem cobertura genealógica, outras com o Felgueiras Gaia e Quejantes. E depois vão mudando. Enganei-me, agora corrige, depois torna a corrigir, etc. Isto não é genealogia. O Brancamp Freire tem um artigo na História Crítica excepcional sobre o modo de fazer genealogista e este tipo de genealogista que hoje está muito na moda na nossa praça. E convinha às pessoas lerem, porque ele faz a equiparação com o jogador, o apostador ou o jogador de damas. Vai alterando as peças em função das apostas que faz. E depois a aposta, olha, esta afinal não dá certo, muda para outro. Há um investigador na nossa praça, e eu não tenho medo de dizer, chama-se Abranches Sobral, que é um tipo acabado de fazer a genealogia, o tipo definido pelo Brancamp Freire. Vai fazendo as genealogias em apostas e por isso está sempre a mudar. Ele está sempre a corrigir as apostas que vai fazendo. Hoje diz uma coisa, publica, amanhã desdiz e redige, etc. Isto não é um modo de fazer genealogia. Especialmente por pessoas que não dominam os objetos de estudo e que vão a todas. E, portanto, falam pela rama e é tudo aposta. Eu acho que, porque não conhecem. Bom, desculpem este desabafo. Desmontemos as descaradas petas a partir dos seguintes factos. Não se apresenta uma única prova da pretendida filiação destes presumíveis 6 filhos. Nenhuma. Porquê? Tal não seria possível, por ser tudo virtual e inexistente. É tudo criado da cabeça do Brancamp Freire. Nunca houve nenhum capitão-mor de Faro, Manuel Mascarenhas. Nunca houve a supra-referida Irmandade composta por 5 Figueiredos Mascarenhas. A conjugação dos apelidos é posterior. Surge na transição do século XVI para XVII.
O Dona com Cafidalga, as mulheres Figueiredo, são tão virtuais quanto a Varonia Mascarenhas. Todos os Donas que lá vêm, os Figueiredos Mascarenhas só têm Dona, porque ele tinha o que fazer, para quê? Para que a coisa tivesse a par dos Mascarenhas Fidalgos do tronco. Tinham todas Dona e tinham todo o foro de Fidalgo, moço Fidalgo. Portanto, ele tinha que criar estes Figueiredos, que nunca foram Mascarenhas na Varonia, tinha que criar Donas e tinha que criar o foro de moço Fidalgo e de Fidalgo, como todos eram moços da Câmara. Portanto, o foro pequeno. Nunca houve... Gaspar de Figueiredo Mascarenhas nasceu em Faro, eu agora cito uma passagem do Sancho Baena. Gaspar de Figueiredo Mascarenhas nasceu em Faro, pelos fins do ano 1513, foi moço fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo e capitão-mor de Faro. Não há uma destas passagens que não seja invenção. Bem como o seu imaginado filho Manuel de Figueiredo Mascarenhas, chamaram velho, sucedeu a seu pai na alcaidaria-mor de Faro, teve o foro de moço fidalgo e o hábito de Cristo. E ele fala em 3 gerações de moços fidalgos com a alcaidaria-mor e capitania-mor de Faro. Nem moços fidalgos, nem mascarenhas, nem capitães-mor de Faro, nem alcaides-mor de Faro. A única coisa de verdade nisto tudo é o Gaspar de Figueiredo, que em 1580 recebe o rei Filipe I, sendo capitão-mor de Faro e... Na minoridade, o Rui Barreto, que eram os titulares da Alcaidaria-Mor, e sempre foram e continuaram a ser os alcaides-mores da titularia da Alcaidaria-Mor de Faro e do Olé, era um jovem menor, como eu tenho a documentação, e, portanto, nessa altura, ele foi alcaide por serventia. Slide, Miguel. Dona Inês de Figueiredo Mascarenhas, mulher de Manuel Neto Mendonça. Vejam bem. Mais uma. Casal inexistente. Ele diz, filho de António Neto Mendonça e Dona Francisca de Brito. Passa o slide, Miguel. Hã? Slide, Miguel. Passa o slide. Desculpa. Filho de António Neto Mendonça e Dona Francisca de Brito, pai de Estevão Neto Mendonça Mascarenhas. É tudo peta. Se passarmos à realidade, o que encontramos? Este apelidado de Estevão Neto Mendonça Mascarenhas é, afinal, tão só o resultado da simbiose por ele cozinhada entre o verdadeiro Estevão Neto Mendonça e o verdadeiro Estevão Neto Mascarenhas. Primeiro, Estevão Rodrigues e eu não consigo perceber bem, mas a ideia foi esta. Não convinha aos ataídes Mascarenhas, lá da parentela do Sancho Baena, que eram os ataídes Mascarenhas de Patos, vinham de Olé, ser descendentes de um Estevão Rodrigues e de uma mulher Francisca de Savasol. No fundo, porquê? Porque era pouco ilustre, ou os Sancho Baena achavam que era pouco ilustre. E este Estevão, o primeiro Estevão Neto Mendonça, era filho de Estevão Rodrigues, que casou com Joana Ribeiro, filha de Diogo Ribeiro Mascarenhas e mulher de Guimar da Tide, com a qual casou em Lolé 26 de setembro de 32, como refere o respectivo assento citado por Baena, que cita, mas depois inventa outra filiação. O segundo, Estevão Neto, filho de Jorge Neto e de sua mulher Joana Ribeira, casou em Lolé 24 de 5 de 1593 com sua parente Isabela Taíde Aragão, filha de João da Costa Taíde e mulher Messia de Sousa de Aragão. Fundindo os dois Estevãos num só, visava edificar uma origem comum para duas diferentes famílias de iguais apelidos Ataíde Mascarenhas. Só que os Ataídes Mascarenhas da família Azevedo Sobreira Cordeville, da parentela do Visconde, a que pertenceu o jornalista setecentista de Lagos, Nicolau de Ataíde Mascarenhas, Viseu, descendem por varonia do trás referido Estevão Rodrigues e não tem por antepassados nem Manuel da Costa Couto Real e sua mulher Isabel Mascarenhas, nem o filho deste André da Taíde Mascarenhas, os 3 meus antepassados na varonia, nem este último pai de Isabel da Taíde Aragão, mulher de seu parente Estevão Neto Mascarenhas, casados em Lolé, 24 de 5 de 1593, porque a Isabel da Taíde Aragão é filha, sim, de João da Costa da Taíde e Messia de Sousa de Aragão. Para lá disto, o que se encontra em Baena são falsas filiações, apelidos imaginados nunca usados, donas que não tiveram, cronologias impossíveis e outros puros devaneios. Tal como a imaginada Dona Isabel Alves de Sousa, pertence à primeira mulher do tal André da Taíde, nunca existiu. Pertence à primeira mulher do tal Ataíde que ele queria que fosse dos Ataídes Mascarenhas de Silves. Portanto, o Sancho Baena é, ouça, um homem perigosíssimo. Inventa constantemente o que ele sabe fazer é inventar. E é preciso fazer uma correção aos Santos Baena, às famílias novas do Algarve, é preciso 3 volumes, só para desmanchar tudo o que ele fez, com exceção dos Sobreiras. Todos os outros títulos é tudo uma fraude pegada. Depois vamos continuando então. Dá slide.
Só um segundo a ver se... 6. 7. A diferença de estatuto socioeconómico existente entre os Figueiredos de Faro e os Mascarenhas de Portugal torna incompatível tal entronco genealógico por valia. Os primeiros eram apenas nobres, os últimos fidalgos ilustres. Por isso os Figueiredos Mascarenhas detiveram... Agora estou com uma janela comigo aqui a aparecer, eu não vejo o que é que lá está. Detiveram... Lá... Tiveram até 1673, que é o ano... Miguel, desculpa. O slide passou, voltou ao 6. Está? Está certo agora. Por isso, os Figueiredos Mascarenhas detiveram até 1673 o foro pequeno da Casa Real, iniciado em Moça Câmara, depois acrescentado a escudeia fidalga e posteriormente a cavalaria fidalga da Casa Real. Enquanto os da geração de Martim Vaz Mascarenhas sempre tiveram o foro grande da Casa Real, o de fidalgo propriamente dito, iniciado em Moça Fidalga, acrescentado a fidalgo escudeiro e posteriormente a fidalgo cavaleiro da Casa Real. O mesmo relativamente ao dona das mulheres fidalgos Mascarenhas, inexistente até 1650 nos novos Figueiredos. Ora bem, os Figueiredos Mascarenhas de Faro é uma família antiga, distintíssima e uma das principais famílias do Algarve. Não precisa de mais fantasias. É uma família cujos Figueiredos, como eu vou pôr, como aparece no meu livro, eu estou convencido, não consigo chegar lá, mas estou convencido que vem de um João de Figueiredo, que é da escudeira do Infante Dom Henrique, e tinha um cargo em Faro em 1470, por aí, que é um nome que depois os Figueiredos de Faro usam recorrentemente, João de Figueiredo, até gerações mais tarde. Têm todos, Belchior de Andrade Leitão, na sua genealogia aponta vários casos, que tem o foro de moço da Câmara. Eu, nos cadernos de cavaleiros de Faro de 1541, aparece-me o Belchior, em 1541, o Belchior de Figueiredo, o moço, o Belchior de Figueiredo, o velho, o Gaspar de Figueiredo, todos moços da Câmara, ou cavaleiros fidalgos, ou cavaleiros da Casa do João III. Portanto, tudo o foro da nobreza hereditária, do geral da nobreza hereditária, não da fidalguia. 8. Não haver um único autor genealógico, seiscentista e setecentista, a veicular, nem sequer sugerir tal varonia Mascarenhas. Estes Figueiredos, aliás, tanto quanto me é dado conhecer, só surgem neste tipo de fontes pela mão do setecentista Belchior Andrade Leitão, totalmente alheio a esta fantasia, começando a ascendência da linhagem em Gaspar de Figueiredo, viveu no Termo de Faro, acham-se memórias dele nas notas daquela cidade em 1566, declarando ser cavaleiro fidalgo. Começa assim o título do Belchior Andrade Leitão. 9. Pela heráldica que os Figueiredos Mascarenhas usaram até o terceiro quartel do século XVII, o grande momento de viragem da família, que deixam de ser nobres e passam a ser fidalgos. Aliás, as testemunhas, há uma testemunha no processo do Crespim, do desembargador e corregedor da Corte Civil de Lisboa, Crespim Mascarenhas Figueiredo, muito engraçado, diz a testemunha, estes Mascarenhas, o pai foi o primeiro, era o Manuel de Figueiredo, é filhado e teve o foro de fidalgo, era homem fidalgo. Os avós eram homens da gente nobre de Faro e Termo. As testemunhas dizem isto. Ele é Faro, teve o foro e tornou-se fidalgo, foi o primeiro momento. Os avós eram homem nobre, que eram de facto o que eles eram. 9. Pela heráldica que os Figueiredos Mascarenhas usaram até o terceiro quartel do século XVII, esquartelado no primeiro e quarto quartéis de Figueiredo, nos segundo e terceiro quartéis de Mascarenhas, antes, portanto, da sua ascensão à fidalguia em 1673, com a obtenção do foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real por Manuel de Figueiredo de Mascarenhas, por ter casado com uma açafata, a segunda mulher, a dona Cipriana Sobral Vasconcelos. Muito provavelmente por intermediação do segundo Marquês da Fronteira, Dom Fernando Mascarenhas, de cuja criação eram. Atenção, o momento de viragem da família, que passa da nobreza antiga e ilustre para a fidalguia, tem a ver com estes dois, Manuel de Figueiredo Mascarenhas, que já usa Mascarenhas, é o primeiro ou o segundo a usar Mascarenhas, e o ramo do filho que se estabelece em Lisboa e do Crespim Mascarenhas Figueiredo. Porquê? São todos criados da Casa Mascarenhas. Do Dom Martinho Mascarenhas, do Conde Sabugal, de todos os grandes Mascarenhas, 3 ou 4, são todos fidalgos. E há imensa correspondência no fundo que eu publico do Marquês de Ajudem Fronteira,
onde há estas cartas todas e percebe perfeitamente, e ele a pedir o acrescentamento. Ele diz, o rei já está informado, diz que me faz a mercê, Vossa Excelência, faça-me o favor pela sua generalidade, pelo seu sangue gentil, etc., de passar a visto de facto e, portanto, informar nesse sentido. E, portanto, desde o foro, desde o casamento com a açafata, até depois a promoção dos filhos todos que casam e nascem em Lisboa, em Santos o Velho, onde ele vivia no Palácio de Santos o Velho, onde vivia este Manuel e depois o Crespim e o João Figueiredo Mascarenhas, a ser batizados, os padrinhos todos, apadrinhados pelos senhores Mascarenhas, esses sim, os fidalgos Mascarenhas. Depois, agora, 10. Pelo conhecimento que fui reunindo sobre a intensa disseminação do apelido Mascarenhas no Algarve quinhentista, com origem nos antigos montanhos Mascarenhas de Olé, séculos XIV e XV. Ele tem hipóteses, que são hipóteses, mas muito verosímeis, que depois têm que ser confirmadas ou não, para explicar o Mascarenhas e quando é que o Mascarenhas entra nestes figueiredos. Aliás, todos os Mascarenhas que existem no Algarve, sejam Figueiredos Mascarenhas, Correias Mascarenhas, todas as linhagens nobres de sangue do Algarve que usam Mascarenhas, vêm todos dos montanhos Mascarenhas. A questão, muito rapidamente, é assim, há uma gente de apelido Montanhos, muito antiga, em Olé, aliás são padroeiros da Capela Mor, do Convento de São Francisco e do Convento da Graça, onde tinham o seu mausoléu e as suas sepulturas, na primeira metade do século XV. Portanto, ser padroeiro de uma Capela Mor, de um convento, não era qualquer um. Eram escudeiros de linhagem, vereadores, procuradores de Olé às Cortes, no século XV e XVI. Mas porquê que eu estava a dizer isto? E estes Mascarenhas dão origem a todos os Mascarenhas do Algarve, seja em Faro, Quelves, Lolé, Tavira, etc. Exigem-me assim, mas não havia destes Mascarenhas mesmo, do tronco a viver no Algarve, havia o Pedro Mascarenhas e o pai João Mascarenhas, casado com a dona Leonor de Noronha, que viviam em Lolé e em Faro. São fidalgos, vêm todos os nobiliários, são moços fidalgos, a mulher tem os donas e tem um estatuto que não tem nada a ver. Então como é que se explicam os Mascarenhas nos Montanhos? O Baltazar Gonçalves Montanhos, Bartolomeu Gonçalves Montanhos, em 1400 e qualquer coisa, era casado com uma Catarina Martins. Um dos filhos deste casal, Montanhos, Catarina Martins, chama-se Vasco Gonçalves Mascarenhas, outro Mascarenhas e outro Montanhos. E começam aí os Montanhos Mascarenhas. Portanto, estamos a falar da segunda metade do século XV. 1450. Vive este Vasco Gonçalves Mascarenhas e começam a aparecer Isabel Mascarenhas, os nomes típicos destes Mascarenhas todos. Aparece em Faro, atenção, em 1410, um Martim Vaz Mascarenhas e em Lolé, na mesma altura, um Fernão Martins Mascarenhas. Só que não podem ser fidalgos, porque são escudeiros. Em 1410, os Mascarenhas fidalgos do tronco eram todos moços fidalgos. Portanto, este com o foro de escudeiro, que é o mesmo foro depois dos outros Mascarenhas todos, e Figueiredos, do Algarve, etc., a minha hipótese que eu tenho no livro, porque o Mascarenhas tem que ter uma origem, é essa Catarina Martins ser uma filha bastarda, ou uma filha segunda, ou qualquer coisa, do tronco Mascarenhas. Para casar com o Montanhos... Miguel, estás no slide certo? Não sei. Ele está aqui no ponto 10. Eu estou no 10. Mas agora não vou desenvolver isto, não consigo. Mas, portanto, o Mascarenhas, todos os Mascarenhas do Algarve, famílias fidalgas ou não, vêm todos dos Montanhos Mascarenhas. Não tenham dúvidas disso, eu tenho elementos suficientes para a quantidade de Mascarenhas, pelo estatuto que têm, e os 2 ou 3 Mascarenhas fidalgos do tronco, sabe-se quem são, não deixaram de ser governador da Índia, o Pedro Mascarenhas, os casamentos estão todos mais que sabidos, vêm todos os mobiliários e documentação de fontes primárias. 11. Pela comprovada falsidade de fazerem dos Figueiredos Mascarenhas de Faro alcaides-mores da cidade, alcaidaria, cuja titularidade andou por sucessão dos fidalgos Barretos, ou de 100 alcaides-mores de Lolé, e que só por uma geração foi detida em serventia por um varão da linhagem
da linhagem Figueiredo, seu nome Gaspar de Figueiredo, na minoridade Rui Barreto, titular da mesma, um dos subscritores do auto entrega da cidade ao sereníssimo rei Dom Filipe, datado 12 de 7.580, na qualidade de capitão-mor que era da cidade e alcaide-mor da mesma, por serventia. É o primeiro elemento e o único que é alcaide ou capitão-mor de Faro. Tudo o resto, só mais tarde, no século XVII, é que voltam a ter a capitania-mor de Faro. Slide. Ora, agora vamos Slide, Miguel, 12. para 12. Slide, Miguel. Pela quantidade de pessoas de apelido Figueiredo que existem em Faro e seu termo por todo o século XVI, com idêntico estatuto de nobreza de sangue, filiados no foro pequeno da Casa Real e integrando o governo e regimento de Faro. Belchior de Figueiredo, Gaspar de Figueiredo, Belchior de Figueiredo o Velho, o moço, todos cavaleiros da Fidalgos, ou cavaleiros da Casa, ou moços da Câmara. Todos vereadores, procuradores em cortes, etc. E, pelo que tenho como hipótese muito plausível, descenderem de João de Figueiredo, o escudeiro criado no infantão Henrique, meu tio, que a 6 de 9 de 1466 obteve carta de requeredor dos direitos reais de Faro. Last but not least, pelo conhecimento da produção genealógica de Sanches Baena, que me permite concluir que tudo o que afirma, sem suporte documental rigoroso, significa apenas a crença e a vontade do autor, o mesmo é dizer, o atrevimento da sua profunda ignorância do objeto de estudo, nobrezas, elites, algarvias e intenção de agradecer a sua parentela, que dá corpo às famílias nobres do Algarve. A título meramente ilustrativo, mas sintomático do seu modo de produzir genealogias, para além das outras que já citei, vejam-se as seguintes. Zusarte. A Maria Zusarte, que foi segunda mulher do Manuel de Figueiredo, que nunca foi Mascarenhas. É o próprio do Visconde que cria a falsa genealogia Maria Zusarte, mulher de Manuel de Figueiredo. Andrade Leitão, que morre, não é cerca de 1720, que isso é o avô, morre em meados do século XVIII, salvo erro, nada diz quanto à sua ascendência, apenas nomeia o seu verdadeiro nome, Maria Zusarte. Não há cá Fonsecas, não há nada. Baena, que conhecia bem a obra de Manso de Lima, baseia-se no volume 11º das suas genealogias, título Fonseca Jusartes, a folha 210, Fonseca Jusartes de Santarém. Para isso, acrescenta a dita farense Maria Jusarte o apelido Fonseca. Nunca a documentámos com este apelido. Dando-a por filha de Manuel Jusarte da Fonseca, tesoureiro dos armazéns e vereador da Câmara de Faro, por volta de 1629, o qual nasceu cerca de 1569, sendo escrivão das notas de Faro e casado com Isabel Palermo em 29 de 4 de 1625, contando 56 anos de idade. Atenção a este pormenor. Eu apanhei o testemunho dele num processo de santo ofício em Faro. E ele diz que em 1625 tem 56 anos de idade. Com todas as variações que estes testemunhos da idade vão de 2 a 10 anos de variação, de amplitude, é um homem que nasce cerca de 1569. Como é que pode ser? Depois já vamos ver que a cronologia, o grande inimigo dos Sanches Baena é a cronologia, ele não acerta uma. Como um dos varões desta família andou por Faro, que é este, Manuel Jusarte da Fonseca, de facto andou lá em Faro. E ele aí não conhecia Jusartes. Concluiu que provinha destes calabitanos. Daí, a afirmar a filiação de Maria Jusarte no citado vereador da Câmara de Faro, é para Baena, pequeno passo que ele dá recorrentemente, sem qualquer dificuldade e hesitação. Porquê é errada esta dedução genealógica de Baena? Primeiro, pelas razões pouco importantes. Manso de Lima não nomear nenhuma Maria Jusarte entre os filhos deste casal. Apenas 2 filhos varões e outros 2 que morreram sem geração. E serem estes Jusartes da Fonseca de Santarém. Isso não é impedimento à mobilidade, não é por aí. Depois, porque a cronologia o impossibilita totalmente, já que Manuel Jusarte da Fonseca nasceu por 1569 e ela pelas décadas de 30, 40. Portanto, ela, filha, nasce 30 anos antes do pai. Depois, portanto, Baena e a cronologia são inimigos figadeiros. E, finalmente, porque se comenta a viver em Faro, atenção agora, em 13 de 12 de 1536, uma Maria Jusarte, viúva de Álvaro Pacheco, cavaleiro da casa de Dom João III, falecido na Índia, antes desta data, pais de Tomé Pacheco, Duarte Pacheco e Vicente Nunes, menores debaixo do poder e tutoria de sua mãe em 13 de 12 de 1536 e 25 de 5 de 1537. Vejam bem, Maria Jusarte e Álvaro Pacheco, moradores em Faro, têm 36 três menores, Tomé Pacheco, que é o nome
que recorrentemente aparece, Duarte Pacheco, até um deles é Duarte Pacheco Figueiredo, e Vicente Nunes, que é o nome típico dos Figueiredos destes Figueiredos Mascarenhas. Portanto, é daqui que vem a Maria Josarte, não é preciso andar com as fantasias, ainda por cima, que nem com uma mínima análise cronológica ele tem cuidado de fazer. Evidentemente que daqui trazia a sua origem a Maria Josarte, mulher de Manuel Figueiredo, cuja descendência João Pacheco, Duarte Pacheco e Vicente Nunes, nomes que agora passam a fazer todo o sentido, sem necessidade de recorrer a vias mais sinuosas e longínquas. Para rematar e fazer ver o disparate toda esta construção de Baena, dou a conhecer em primeira mão um memorial genealógico datado de 31 de 8 de 1778, da mão de Manuel Figueiredo Mascarenhas Manuel, capitão-mor de Faro, tive a felicidade de encontrar durante investigações levadas a cabo nos reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa. Por via desse original, fica plenamente provado que em plena segunda metade do século XVIII, o então chefe da família, não era outro qualquer, era o chefe da família, detentor dos morgados e do arquivo, não vislumbrava na sua ascendência, nem sequer hipoteticamente, essa pseudo-varonia Mascarenhas. Ao traçar a sua origem familiar, que inicia, pese embora equivocadamente, em Gaspar de Figueiredo, que é avô, mas não é pela varonia, é pela Isabel de Figueiredo Mascarenhas, casado com o primo Manuel Figueiredo Mascarenhas. É um parente, mas não é por varonia, não é a linha varonil. Porque há 3 linhas Figueiredos de Faro que se fundem, e esta é uma delas. Ele declara não poder recuar mais na sua ascendência por falta de documentação, diz ele, em 1778. E isto apesar da ignorância e atrevimento que revela ao transpor a composição dos apelidos Figueiredo de Mascarenhas, que o Belchior Andrade Leitão nunca faz, nunca cria, nunca junta Mascarenhas para gerações em que eles não usaram. Portanto, o Capitão Mora que faz isto para as primeiras gerações de Figueiredos, onde ainda não corria sangue Mascarenhas. Ou ao compor o ramalhete dos Figueiredos com a designação de Alcaides-Mons de Faro, talvez fundado no facto do citado seu familiar Gaspar de Figueiredo aparecer como tal designado e, por sua ignorância, desconhecer a história desta alcaidaria-mor. Portanto, o que é que se passa? Neste memorial, ele diz que não consegue andar para trás do Gaspar de Figueiredo, é aí que começa a família, aliás, se calhar baseado no Andrade Leitão, que é umas décadas antes, e não há fantasias de moços fidalgos, há a fantasia de serem alcaides-mores, porque ele sabe que o Gaspar de Figueiredo, de facto, detinha a alcaidaria-mor e não sabia que a alcaidaria-mor era dos Barretos e que a deteve numa geração só, aquele Gaspar de Figueiredo em serventia, enquanto o Rui de Barreto não fosse maior. Depois, ao tratar dos Figueiredos Mascarenhas, no seu sintomático título de Figueiredos de Faro, só assim, Belchior de Andrade Leitão inicia igualmente em Gaspar de Figueiredo, viveu no tempo de Faro, acham-se memórias dele nas notas. Ou seja, fica claro que, pelo menos até à década de 1780, não passava pela cabeça de ninguém tal pertença e fantástica varonia Mascarenhas, nem mesmo com mera construção hipotética, isso foi sequer equacionado. Vejam o que é que ele diz no memorial. Esta é a linha reta da nossa ascendência e não se acha mais antiguidade por queimarem os ingleses. Agora perdi. Por queimarem os ingleses os livros da Câmara e a cidade quando entraram nela e se nos confundiram documentos mais antigos que tínhamos e clarezas nas ruínas do terremoto, tudo mais que diz-se aparente é a linha transversal. Tem aqui o memorial assinado por ele, o original, isto é uma mas não há dúvida nenhuma. Portanto, quando o próprio chefe da família, em 1778, quando os jornalistas, quando nunca há essa ficção, e é o bom dos Viscondes de Baena que cria a ficção Mascarenhas, e por isso dá donas onde eles não tiveram, criam moços fidalgos onde eram moços da Câmara, põe Mascarenhas e cria uma data de irmãos Mascarenhas que não estão entroncados, e são só Figueiredos, e não estão entroncados, e cria, por exemplo, em todas as linhagens que lá vêm, como os melos da Cunha, uns melos, capitães mores de Lago, que são melos mecânicos, completamente mecânicos de marmeleite, e muitas outras que não acabava de sair daqui. Bom, por curiosidade e contexto, avançamos outro dado importante relacionado com esta ilustre e antiga família de Faro. Corrigindo o que se tem escrito nos últimos tempos de forma recorrente. E uma vez mais, ao José Cirilo Sousa Cabecinha devemos esta novidade, fruto da sua nova descoberta no decorrer da investigação fundamental que
que tem desenvolvido nos acervos dos registros notariais à guarda do Arquivo Digital de Faro. A ele renovo de modo penhorado e agora publicamente os meus agradecimentos. Aquela que de 1727 até 1860 foi a principal casa de Faro dos Figueiredos Mascarenhas e onde residiu o supracitado Capitão Mor, localizada na inicialmente designada Rua da Cadeia e depois Rua Filipe Alestão, não é datável de meados do século XVIII. Nem foi construída pelo desembargador Veríssimo Mendonça Manuel. Foi tão só comprada pelo irmão deste último, o padre João de Mendonça Manuel, com o fito de integrar no morgado com que dotou a sua sobrinha Dona Teresa Francisca de Mendonça Manuel, filha do referido magistrado, para ela casar, o que aconteceu a 25 de nove de 1727, com o sargento-mor de Faro, Diogo Mascarenhas Figueiredo. A referida aquisição, datada de 12 de 8 de 1727, custou um conto de reis, contando o edifício já então com 16 autos, os baixos, armazéns e quintais, quantia que foi entregue aos, até aí, seus proprietários Branca Nunes Sousa e Manuel Pinto Ferraz, filha e genro do anterior proprietário Nicolau Lopes da Costa, escrivão proprietário dos órfãos de Faro e poderoso cristão novo, que nas referidas casas residiu em finais do século XVII. Por ter sido a morada destes Costas, uma das mais coesas e bem-sucedidas linhagens das elites cristãs novas de Faro, talvez que tivesse pesado na decisão de Filipe Astão Teles Muniz Corte Real, após ter-se estabelecido em Faro na década de 1840, de a comprar em 1860 às senhoras Mascarenhas o facto de nela ter nascido seu bisavô materno, o Dr. Bernardo Mendes da Costa, um dos filhos do citado Dr. Nicolau Lopes da Costa. Hoje estou convencido que foi por isso que o meu tio trisavô comprou a casa, porque um padrinho do meu pai dizia que aquela casa já tinha sido a nossa família. Eu sempre achei que foi uma confusão por ter vivido lá um tio trisavô meu, mas de facto veio-se a confirmar que era mesmo dos poderosos Lopes da Costa e ajudar os historiadores de arte que dizem que a casa é do século XVIII e foi construída pelo arquiteto Diogo da Taíde. Não, a casa é do século XVII, como eu queria, e disse várias vezes a várias pessoas, que queria crer pelo cunhal daquela casa, que é completamente 17, não pode ser um cunhal do século XVIII, daquela dimensão e com aquela envergadura. E estamos já a casa em 1727 com 16 autos, exatamente os autos da casa hoje. Portanto, mais um facto para corrigir tudo o que se tem escrito à volta da família Figueiredo Mascarenhas. Agora tenho aqui um gráfico, que foi a minha filha, mas a correr, eu acho que não tem qualidade, não conseguem, e nem está acabado porque eu não tive tempo, a parte mais antiga. Mas o que eu queria aqui mostrar é a fase em que a família Figueiredo Mascarenhas de Faro salta da nobreza de geração, da nobreza hereditária para a fidalguia, que é neste Manuel Figueiredo Mascarenhas que está amarelo. E aqui a família passa a adquirir o Dona, a família adquire o foro de Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, e tem como na corte todo o apoio, avalia e intermediação dos condes e marqueses de Fronteira e condes de Sabugal, toda a linhagem Mascarenhas, de quem eles são criados, no verdadeiro sentido da palavra. Deixem-me ver se... Não, agora são notas que eu depois deixo-vos e estou, claro, e peço desculpa por esta tabalhoada, mas tem que ser porque é muito... é muita informação. Só dizer duas coisas. A genealogia, como história, como instrumento de conhecimento histórico ou como instrumento científico, é um instrumento que requer muito trabalho. É uma ciência que requer muita maturidade, algumas ferramentas base tem que se dominar e requer, sobretudo, muita investigação. Estamos perante o nosso amigo comum a todos, o José Cabecinha, a quem eu tiro o meu chapéu e presto a minha maior homenagem, porque a genealogia só com pessoas como o José Cabecinha. Vejam, ele resolveu 3 ou 4 problemas que eu andava há décadas sem solução, com base na investigação dos registros notariais. Eu ando há anos para tirar 6 meses da minha vida para bater os notariais todos. Nunca consegui fazer. E a resposta para se preencher uma data de lacunas e correções de outras genealogias até passa pelos registros notariais. E, portanto, eu queria dizer, a genealogia não é uma ciência apelativa, fácil, como às vezes nas comunicações deve ser, será isso o ideal, mas não é fácil. A genealogia
Para se conseguir chegar a esse nível, é preciso primeiro passar o cabo das tormentas. Esta é maçuda, é maciça, é complexa. Só depois desse edifício construído é possível fazer comunicações no foro genealógico com todo o interesse, toda a leveza e toda a graciosidade. Caso contrário, até na forma que está, podem estar muito bem, mas são gigantes de pés de barro, cai pela base, porque não assentam edifícios sólidos. E queria agradecer, já agora que aqui está o Lourenço Correia de Matos também, são duas pessoas a quem eu agradeço penhoradamente e tenho muitas provas dessa gentileza e dessa simpatia, porque tudo o que eu tenho a nível de registros notariais devo ao Lourenço Correia de Matos e ao José Capecinha, e são peças importantíssimas para a investigação que eu vou desenvolvendo e até, para o meu caso particular, da minha família, quero fazer a monografia e editar rapidamente. Portanto, quero prestar aqui o meu reconhecimento público a estes dois grandes investigadores. E obrigado pelo tempo que dispensaram. Obrigado. Meus senhores, está a vossa... Rogério, se o Miguel consegue retirar e a gente fica todos a ver-se. Retirar o quê? Tem que dar. Tirar o PowerPoint. O PowerPoint. Parar a partilha. Boa. Já está? Bom, já. Miguel, muito obrigado. Meus senhores, como em relação aos outros, questões que se queiram levantar, creio que o Miguel está disposto a responder. Bom, nós aqui deste lado queremos fazer perguntas. Força! Como se imagina. Bom, em primeiro lugar, aproveito para dar os parabéns, Claro. damos os dois os parabéns a esta apresentação interessantíssima do Miguel Porto Real. É o tipo de apresentação que há muito faz falta e a obra que aí vem, espero bem, enfim, ficámos já com um grande, enfim, é um grande aperitivo para o que aí vem. Faço minhas as palavras também dele, em particular aqui quanto ao José Capecinha. Realmente a investigação que ele tem feito nos notariais e não só, enfim, é extraordinário e permite encontrar coisas incríveis. Estou a ouvir com muita dificuldade, Rui. Estamos a ouvir com interferências. Boa. Vamos lá ver se agora já ouvi melhor. Sim. Melhor. Bom, Sim. mais uma vez, como estava a dizer, parabéns muito reforçados ao Miguel Porto Real e também parabéns ao José Capecinha, que realmente é uma pessoa que nos tem ajudado imenso a todos. Rui, desculpa. Está-se a ouvir muito mal, Rui. Creio que tens o microfone estará situado mais ao meio ou coisa assim parecida. Ora bem, vamos lá ver. Assim, Exato. É que às vezes estamos aqui os dois. Pronto, como eu estava a dizer, parabéns ao Miguel Porto Real por este trabalho, pelo que aí vem, espero, enfim, sim, serei o primeiro subscritor quando houver subscrição. Só não sou subscritor número 0, porque, enfim, esse não posso. Mas eu vou precisar da sua ajuda para o ramo de Castro Marim, que não está totalmente desenvolvido e que eu sei que o Rui domina, melhor do que ninguém. Boa. Sim. Aliás, eu recordo-me quando eu vi os documentos do Andrade Leitão, que vi que ele tinha coisas que o Baena tinha aproveitado alguma coisa, nem tudo, e tinha inventado outras coisas. Sim. Recordo-me perfeitamente disso. Também, há pouco, não sei se ouviu, também queria agradecer ao José Capecinha realmente o trabalho que tem feito. E quanto aos Figueiredo de Mascarenhas mais antigos, vi ali naquele esquema os primos Manuel e Isabel Figueiredo de Mascarenhas, e eu fiquei com a impressão de que não estava ali ainda o ascendente comum. Já é conhecido o ascendente comum deles ou não se conseguia? Não, há hipóteses. É que há várias linhas, no século, em finais de XVI, há 3 linhas distintas de Figueiredo de Mascarenhas e casam uns com os outros. E há... Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente, Miguel. Eu agora deixei de ver imagem. Não, está bem. É o Belchior de Andrade, é o Belchior de Figueiredo o Velho, que tem o Belchior de Figueiredo o Moço, e depois o moço tem o Tomé de Figueiredo, tem a ver com a sucessão do cargo de escrivão das Cisas de Faro, que depois se mantém nos Figueiredos Mascarenhas ao longo do século XVII e XVIII, salvo erro, agora estou a falar de cor. Mas há outras hipóteses,
porque há o Belchior de Figueiredo que eu ainda não consegui, anda ali tudo muito próximo, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, não tenho fontes conclusivas quanto a um mapa e ao entronco dos vários Figueiredos que aparecem em Faro no século XVI. Há várias hipóteses, andam lá todas muito próximas, mas não são conclusivas. Ainda é necessária mais investigação, que eu estou convencido que há material para isso, mas se eu estou à espera disso, nunca mais ponho cá para fora os Figueiredos Mascarenhas, o ótimo é inimigo do bom, e portanto vai assim, depois seguem outros e complementam. Já agora, só uma pergunta que não tem diretamente a ver, mas tem. Falámos agora do ramo de Castro Marim, enfim, a descendência do Gaspar e do Manuel e da Isabel Figueiredo Mascarenhas, como é bem sabido, acaba por lá chegar por duas filhas, a filha casa com o capitão Mor de Mértola e a filha que casa com o Morgado de Castro Marim, pois a descendência acaba por se juntar, no caso dos nossos antepassados. Há aqueles, mas isso provavelmente não se sabe a ligação, aqueles Mascarenhas perdidos de Castro Marim, que são antepassados dos Arocas e por aí fora, que mas não se consegue saber de onde vem. Esses não têm ligação. Pois, eu também não estou depois há a questão, é que os apelidos valem o que valem. Há apelidos, nós depois temos que avaliar pelo peso social que as pessoas que os apelidos têm. Esses de Castro Marim são claramente mecânicos. Sim, claramente, eu não estava a dizer. E não ligam. É que depois as coisas não podem ser desligadas do contexto. Enquanto todos os outros Mascarenhas, gente nobre, vereadores, procuradores não sei quê, capitães, de todo o Algarve, Correios Mascarenhas, Mendonça Peçanha Mascarenhas, Figueiredos Mascarenhas, os Ataídes Mascarenhas, todos os que há em Lolé, Ribeiros Mascarenhas, vêm tudo da mesma origem, vêm todos os Montanhos Mascarenhas. Eu espero poder deixar isso demonstrado. São todos primos. E vejam, de Lolé a Quelfes ou a Faro, aquilo está pegado, quer dizer, não. Eles estão em Faro, eles estão a viver em Quelfes nas suas quintas e vão ser vereadores a Faro, em Lolé e em Aspas, portanto era corrente isso os próprios testemunhos estão sempre a dizer, vive na sua quinta, olha, e agora outro dado que eu me esqueci de dizer, isto agora é muito importante, para a origem varonia. O Diogo Martins Mascarenhas, o tal primeiro documentado, não sei se eu pus aí no mapa, mas eu acho que tinha posto ou não. Eu acho que sim. Acho que sim. Diogo Mascarenhas de Leonor Pimentel, não é? Casado com Leonor Pimentel. Eu não posso garantir se ele tem a varonia destes Mascarenhas que andam por ali desde o século finais do XIV, XV, ou se tem varonia de Figueiredo. O que eu sei é isto. Em 19/10/1537, é cavaleiro, vereador e juiz pela nação de Faro, um Diogo Martins Mascarenhas, que é com certeza ascendente deste. Diogo Martins Mascarenhas, cavaleiro, vereador e juiz pela nação de Faro. Pois, pela data será talvez avô, ou algo assim. Bisavô, não, avô, mais avô. Ou tio avô, enfim, um parente não, próximo. Portanto, há muito espaço, há muito campo para investigar. A minha ideia é fazer com que as pessoas não se desviem do objeto e não vão atrás de fantasias completamente inventadas por um homem que era louco. Por isso é que o Brancampo Freire dizia, pena é que o Sr. Visconde de Santos Baena não tivesse mantido a sua profissão de farmacêutico, porque aí tinha que ser rigoroso a fazer os pesos e as medidas dos medicamentos. Não devia ter vindo para a geologia, porque é um aldrabão. Bom, as coisas têm que ser ditas, porque senão as pessoas são enganadas. Não há um título, com exceção dos Chuvreiras de Lagos, que esteja correto. Isto diz tudo, um homem. É que errar, todos erramos. Agora, só errar, manipular e citar uma coisa que diz o contrário do que ele diz, é demais. Miguel, muito obrigado. Mais alguma questão? Não, eu por mim. Mais alguma questão? Posso falar? Pode, com certeza. Quem fala? Teresa Bestorf. Olá, Teresa. Olá. Pronto. É o Miguel. É o Miguel. Sendo eu parte da parentela do homem perigosíssimo, do louco e do fantasista hilariante. Na genealogia. Do louco, que nunca devia deixar de ter sido farmacêutico, era meu bisavô. Eu tenho o maior orgulho nele.
Mas não como produtor genealógico. Deixe-me acabar de dizer, tenho maior orgulho nele, foi uma pessoa absolutamente fabulosa, desde ter ido para o Brasil com 13 anos, sozinho. Teve um percurso de vida absolutamente fantástico, do qual eu tenho o maior orgulho em ser bisneta. Quanto à parte de genealogia, também o que ele nos deixou é um ponto de partida para um estudo fantástico. Sem a base que ele nos deixou... Não é um ponto de partida, é um ponto de desvio. Andamos durante gerações é a sua opinião. A procurar coisas alheias. É a sua opinião. Tudo o que ele deixou, eu tenho que comprovar. Umas coisas estão certas, outras não. Mas eu tenho comprovadas, estão todas erradas, exceto as coisas que não há razão. É a origem das famílias, posso afiançar que está tudo errado. Tudo bem, está no seu direito, assim como não está é no seu direito usar, não é uma assim opinião, como está no seu direito. Então, estou a falar, como está no seu direito usar uma linguagem que eu não fui educada a usar, portanto não respondo nos mesmos termos da linguagem que usou. Sim. Que eu acho que é pura falta de educação. Concordo, mas é consigo. Pronto, claro. Eu estou a dizer, como genealogista, ele deixou um trabalho, eu falo em relação à minha família, em relação ao que ele deixou, em relação à minha família. O que eu tenho estado a ver é um trabalho absolutamente fantástico, inclusive é os documentos originais que nós temos na nossa mão, que têm sido objeto de estudo por minha parte e dos meus irmãos. Foi um espólio absolutamente fabuloso. E tudo o que ele diz, é o que eu digo, temos estado a confirmar, ou estamos a acompanhar e a confirmar. Ainda não chegámos a tudo, nem pouco mais ou menos, é impossível, e muito menos à parte do Algarve. Eu tenho estado mais pelo lado de Sancho de Baena, como é natural. E pronto, era só para dizer isso. Quanto eu tenho gostado, obrigada por me deixarem participar deste primeiro fórum de genealogia, que é com o maior interesse que tenho estado a acompanhar e tenho gostado imenso de os ouvir. Muito obrigada. Obrigado, Teresa. Posso só responder, já que é possível? Quero agradecer à Teresa Bestorff a sua intervenção, dizer-lhe, peço desculpa se eu ofendi, e às vezes eu uso palavras, reconheço, dou a mão à palmatória, que não devia usar, por acaso nem me passava pela cabeça que tivesse alguma descendente, conheço vários Sancho de Baena veridíssimos. Atenção, não é uma questão pessoal, volto a dizer, e eu dou-me bem, tenho vários amigos Sancho de Baena, não tem nada de pessoal. Agora, eu perdi muito tempo, e eu sou há muitos anos, só trabalho no Algarve, e sei o mal que o Sancho de Baena fez. E agora se me perguntar assim, salto final, mas era melhor que a obra não tivesse saído a lume ou não? Eu digo-lhe, era melhor que não tivesse saído. Porque o que se perdeu, e as fantasias, o que está publicado errado, com fantasias, quando, Teresa, vou-te só dizer isto, eu passo aos meus filhos, é esta a minha maneira de estar e a minha educação. Se eu tiver um avô meu que deu uma fraude de milhões, eu passo aos meus filhos isto, tenho que respeitar o avô e não deixa de ser avô, mas eu tenho que dizer o que é que o meu avô fez. Tenho que dizer o que é que o meu avô fez, porque eu ponho a verdade acima de tudo, independentemente se é a minha família ou não. Eu destruí um mito da origem da minha família, que viveu até nós. O meu pai morreu com esse mito, que era Viegas na Avenida de Tavira. Eu destruí. Sabe porquê que destruí? Porque eu quero alcançar a verdade e construir a verdade. E a genealogia só tem valor se for fundamentada na verdade. Porque senão não é genealogia, é uma fantasia. Não ajuda a ciência, não ajuda a história, não ajuda a história da arte, não ajuda a nada, nem nos permite como é que se diz? Reforçar a nossa identidade, porque vivemos com identidades alheias e falsas. Por isso, veja, eu peço desculpa por se ofendi. Temos de comprovar todas as informações. Está tudo comprovado. Sabe que eu ando há muitos anos a estudar o Algarve. Eu tenho muitos tomos, neste momento são 18 tomos da A a Z das famílias do Algarve. O que eu estou aqui a dizer, posso provar tudo o que estou a dizer. Eu ando desde os 13 anos, Teresa, eu ando desde os 13 anos a estudar o Algarve e não faço mais nada. Famílias e elites do Algarve, desde os 13 anos. Se eu não conseguisse dizer isto, então era um burro. Mas eu não estou a dizer o contrário, não estou de todo, não estou a dizer o contrário. Quando eu digo isto, não tem nada a ver com o pessoal. Se o Visconde de Sancho de Baena fosse meu avô, eu dizia exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Posso ter a palavra, Zé? Sim. Pode, com certeza. 2 ou 3 notas curtas. A primeira para agradecer ao Miguel, para agradecer o trabalho magnífico. A única coisa menos boa foi a referência aos
contributos modestos que eu vou dando. A diferença entre mim e o Zé é que ele dá-te notariais do 17 que te resolvem problemas. E eu dou-te umas escrituras de uns foros do 19 que não te resolvem nada. São tão importantes, estás enganado. Sim, São tão mas não te resolvem os problemas. Resolvem imenso, eu não tenho nada sobre as propriedades e tu é que me tens ajudado. Pois, Resolvem imenso, é noutra esfera. Bati muito no notarial do Algarve por outras razões não genealógicas, infelizmente. Também precisava de bater como tu para as minhas coisas e só tenho batido para as outras e enfim, e tenho ajudado algumas coisas com o que me vai aparecendo. Em relação enfim, não entrarei nos Figueiredo Mascarenhas, que não conheço bem. Aliás, nestas genealogias propaladas, até descenderei deles. Está no Janeol, não sei como, lá por uma linha qualquer, das minhas mal estudadas. Não, o problema é que há muita gente que pensa que descende e não descende. Exatamente. Aí é que está. É como esse Emílio Figueiredo Mascarenhas, casada com Manuel Neto Mendonça. Não existiu esse casal. Nem sei de onde é que é. E há muita gente que vem daí. O Janeia está cheio disso. Eu nem sei de onde é que é. E sabes porquê que eu estou a fazer isto? É uma questão pedagógica de verdade. É uma questão, a correção fraternal que devemos ter uns com os outros, como falava o Papa Francisco. A correção fraternal é porque está-se a criar ilusões e há pessoas que depois vivem isto como um património deles. E quando se diz não é assim, cria problemas. Há pessoas que ficam seriamente incomodadas. Seriamente incomodadas. Eu tenho o dever de abreviar isso, se puder. E se tiver de posse de elementos que permitam. É um dever de irmão, de correção fraternal. Mas, Miguel, eu gostei disso, mas eu ia aqui pôr uma chega diferente nesta questão e digo olá também à Teresa Portorf, que é mais uma descendente de Santos Baena. Eu tenho alguns amigos, aliás, sou amigo do atual Visconde de Santos Baena, do Nuno. Uma nota só. Eu tenho também, Teresa, e nunca mexi no Algarve como o Miguel mexeu, portanto não escalpulizei nenhuma obra, enfim, com esta dedicação com que o Miguel tem feito em relação a tudo o que é que diz respeito ao Algarve, e portanto também aquelas meia dúzia de famílias que o Visconde de Santos Baena trata, mas o Visconde de Santos Baena é prefaciador e é-lhe dedicado, eu não sei se é prefaciador, se lhe é dedicado, de um livro de um quarto-avô meu, de quem herdei muitas coisas, estou aqui a olhar para as armas dele, enfim, aqui à minha frente, uma coisa pintada, de quem herdámos muita coisa, um dos muitos quartos-avós que temos, e o livro é de uma... Tenho, aliás, uma carta de correspondência dele com o Santos Baena, só me chegou uma carta, teria havido muito mais, só me chegou uma. O livro é, enfim, agradecendo ele muito ao Santos Baena a inspiração, e isto já não tem nada a ver com o Santos Baena, estou a meter o Santos Baena porque é o que faz o link para aquilo que eu vou dizer. O livro é, de uma ponta à outra, uma falsidade. Portanto, naquilo que o Miguel dizia... Estou a falar do meu avô, não estou a falar do seu. O seu só lhe é dedicado o livro. Naquilo que o Miguel dizia de termos esta visão completamente objetiva e postos de fora, eu não me deixo de gostar deste meu... Aliás, outro dia publiquei, se forem ao meu Facebook, veio o cartão de visita dele, pomposíssimo, e digo que é o mais snob, o mais cagão dos meus antepassados, e que talvez tenha alguma afinidade com ele. Tem uma fotografia pomposa, fardado de Cidade Cavaleiro, que não for grande, carregado de condecorações, e tenho muitas afinidades com ele, e acho um tipo com graça. Foi professor da Academia de Belas Artes, dirigiu uma revista de arte durante muitos anos, foi diretor do Teatro Nacional, da Ana Maria II. Enfim, é um homem com uma carreira, era ao mesmo tempo, para ganhar dinheiro, porque era pobre, secretário-geral da Companhia dos Caminhos de Ferro. Portanto, é um homem com uma carreira muito engraçada, com muito valor, miguelistas, enfim, pronto, com uma vida muito engraçada. O livro que escreveu é uma fantasia da primeira à última página. Já percebi que umas partes com intenção, outras sem intenção, mas está o entroncamento em Sousas, nos Sousas que ele usava, acho que chamava-se António de Sousa e Vasconcelos, o entroncamento é completamente fantasioso. E isto não tem nada a ver com o Santos Baena, mas tem a ver com a distância crítica que nós, historiadores, e que nós genealogistas, mas nós historiadores mais ainda do que os genealogistas amadores, e o Miguel é formado em História, eu também, aliás, o Miguel foi meu professor da faculdade, temos a obrigação de ter esta distância, sem perder o amor e o afeto e, enfim, e a relação de coisas, esta distância. Eu tenho, aliás, um esboço que nunca acabei, não tenho tempo para as minhas coisas, eu trabalho disto e vivo disto, não tenho tempo para as minhas coisas, que é exatamente o desmontar da genealogia apresentada nesse livro, comparando a realidade e a ficção em paralelo. E atenção, é uma fantasia do 18, não é uma fantasia no 15 ou no 16, é no 18. No 18 é tudo construído. E por isso acho que é importante, sem perder o respeito e o amor e a parte afetiva que nós temos aos antepassados,
mais a uns do que a outros, por razões que nem às vezes sabemos explicar, de termos esta distância e de conseguirmos olhar para eles e para a obra deles, nestes casos, de fora. Era só isto, e dar mais uma vez os parabéns ao Miguel. Eu só gostava de Posso ter a dizer palavra? Porque estamos com 1 hora de atraso. Portanto, Sim. temos ainda mais uma comunicação do João Ventura que necessitamos de passar. Reservamos se calhar um bocadinho depois ainda no final para mais algumas questões, se não se importarem. Mas passávamos agora já, neste caso, ao João. Exato, eu vou dizer uma coisa muito breve, que é o seguinte: eu não penso que nem o Corte Real, o Miguel Corte Real, nem a Teresa Bustoff, nem o Lourenço Correia de Matos, houve qualquer intenção. Eu acho que o que está aqui é sermos críticos, como nos ensinamos nas universidades hoje em dia, aos miúdos a pensarem duvidem de tudo, porque até haver prova, tudo é uma hipótese. Eu posso fazer uma intervenção só muito rápida ainda relativamente a este assunto. Pronto, parabéns, Miguel, não estava à espera de outra coisa, naturalmente, e pronto, a única coisa que quero dizer é a minha posição é completamente a do Miguel. Eu dou-lhe completamente toda a razão relativamente a isso. Em relação à minha família, eu próprio destruí a genealogia toda do Sobral, do meu parente e ex-amigo, que entretanto por causa disso desafiou-me para um duelo, disse que se fosse no século XVIII desafiava por outro. O Oscar sabe disso, que foi acompanhando estes e-mails que fui fazendo com ele. Deixou de me falar, simplesmente, diz que é desonrar os meus antepassados, quando ele é que desonra os antepassados, que ele tem antepassados que não são meus, não é? Quer dizer, temos os mesmos, mas os dele não são os meus. Pronto. Com o livro do Sobral da Beira tive que destruir essa genealogia toda. O meu antepassado, Manuel Correia de Lacerda, governador de Timor, uma pessoa muito importante, etc., afinal chamava-se Manuel Correia Rebelo e era cozinheiro do Mosteiro de Alcobaça. E pronto, quer dizer, lá ver, quer dizer, é a nossa genealogia. Eu descendo do cozinheiro de Alcobaça e não do governador de Timor, porque é que hei de manter a minha genealogia que descendo do governador de Timor. Bom, e de facto, uma das coisas complicadas... diga-se de passagem, é muito mais importante ser cozinheiro de Alcobaça que o governador de Timor. Certamente. Porque... Agora, o que acontece é que, de facto, uma das coisas mais complicadas quando fazemos investigação genealógica é destruir o que está feito. Perde-se tanto tempo, Miguel, eu dou-te toda a razão. O trabalho dos guerreiros da comarca de Ourique foram anos a destruir o que estava feito, que nós sabemos que, enfim, que houve um senhor que construiu aí uma genealogia fantástica dos guerreiros e ter de desmontar isso tudo e depois estar a montar à medida do que era possível. Há muito mais trabalho que fazer de raiz, muito mais. Mas muito mais trabalho. Aliás, eu, para resolver o problema relativamente ao Sobral, editei agora há pouco tempo um opúsculo chamado A Origem Medieval do Espinho, em que destrói completamente a possível ligação desse Sobral aos Avelares. Não são. Aliás, ele não aparece em lado nenhum. Esse meu primo deixou de me falar. Pronto, olha, é assim. Agora os meus antepassados continuam a ser os meus. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito bem. Eu peço imensa desculpa, mas como o Rogério disse, vamos avançar e depois, se for necessário, voltamos atrás. Já agora é só para dizer o seguinte: é para este tipo de diálogo apaixonado que estas coisas devem existir.